Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico nesse momento. Vamos falar sobre santidade do corpo e sobre roupa também um pouco, porque faz parte da santidade do corpo. Então, o que é santidade do corpo? A Bíblia nos afirma que é possível uma pessoa usar o seu corpo como instrumento para o pecado e pecar com o corpo. Isso hoje podemos dizer que virou um tabu. Eu conheço igrejas desde criança aos 11 anos de idade. E hoje igrejas de anos atrás não falam mais sobre esse assunto e as que falam de forma superficial, não na sua totalidade como deve ser. Então por isso me veio na cabeça que hoje mesmo de falar um pouco sobre isso, coisas que uma grande parte das igrejas não falam. Poderia citar nome, né? Mas até igrejas que pastores são obrigados a arrecadar, e se a igreja diminuir o número de membro e o número de arrecadação, eles tiram a função do pastor. Igrejas conhecidas que não vou citar nome porque não convém. Por isso que eles tampam o sol com a peneira e empurram verdades para debaixo do tapete, transformando numa grande Babilônia religiosa. Então, é possível, sim, uma pessoa usar o corpo como instrumento para o pecado. A ideia transmitida pelos falsos profetas e algumas igrejas, que Deus só quer o coração, não encontra a base bíblica. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira santificação do corpo, podemos dizer que foi com Adão e Eva, e está associada à forma correta de se vestir. Antes do casal Adão e Eva pecarem, eles viviam num estado de inocência moral. A nudez era algo normal e não levaria ninguém ao pecado, porque não existia pecado. Eles eram inocentes moralmente. Depois que pecaram, a nudez passou a estar associada ao pecado. Hoje, nos nossos dias, expor a nudez não é voltar ao estado de inocência moral, pois o ser humano está decaído e a sua natureza depravada. Hoje a nudez ou a sensualidade está associada ao pecado da lascívia. Não é mais possível o ser humano voltar ao estado anterior, pois foi contaminado pelo pecado. Então hoje a nudez e a sensualidade está associada ao pecado. A mulher sensual peca. Quando Adão e Eva pecaram, Deus já sabendo do mal que a nudez iria causar, vestiu o casal. E veja que antes disso o casal, Adão e Eva, fizeram aventais de folha de figueira que possivelmente cobria apenas a nudez. E não sendo suficiente, Deus fez túnicas de pele de animal e vestiu o casal. Túnica cobre o corpo todo, não expõe a nudez e nem a sensualidade como roupas curtas. Então o avental de folha de figueira representa a roupa sensual de hoje, né? É um pensamento meu.
A roupa curta, shorts, né? A roupa que expõe o corpo e chama atenção na rua. Representa isso aí e peca. Então isso indica que cobrir apenas a nudez não é suficiente, pois o corpo é sensual e pode despertar cobiça. Uma mulher com shorts curto deixa as pernas de fora, a barriga de fora, desperta cobiça nos homens. Então Deus sempre se preocupou com a roupa e a forma correta de se vestir biblicamente, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Deuteronômio, capítulo 22, verso 5: Não usará o homem vestido de mulher, e a mulher não usará a roupa de homem. Veja que um não pode usar a roupa do outro. 1 Timóteo 2, verso 9, lá diz que a mulher deve usar traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor e modéstia. Pudor, sentimento de vergonha, vergonha em exibir o corpo. Isso deixa claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupa que expõe o corpo a ponto de chamar a atenção. Não existe exceção para aquilo que é pecado, como praia, por exemplo, a piscina, né? Profissões, bailarina, dançarina, atriz, ou qualquer atividade física, por exemplo, que a pessoa expõe o corpo, como se houvesse uma exceção, um lugar específico para expor o corpo onde não fosse pecado. Eu mesmo não acredito nisso. Agora, se você acha que sim, aí é com você e Deus. Mas eu acho que não. Deus sempre se preocupou com a aparência do homem e a aparência da mulher, para que houvesse distinção entre eles, tanto na roupa quanto na aparência física. Como eu já li, Deuteronômio 22, verso 5, lá diz que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem. Não pode ser confundido. 1 Coríntios 11, verso 14 e 15, lá diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido e é honroso a mulher ter cabelo crescido. Então isso mostra que deve haver uma diferença no comprimento do cabelo entre o homem e a mulher, para que haja distinção entre eles. Deve haver diferença na roupa e no corpo. E não venha com a história de prostituta de Corinto, que isso aí é conversa mole. Deve haver diferença na roupa e no corpo. Isso sempre valeu para o Velho e o Novo Testamento. Agora vamos ler Romanos 6, verso 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Veja bem, pecado em vosso corpo mortal. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Veja bem, membro, perna, braço, barriga, né, e tudo mais, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Veja bem, o seu braço, a perna, o seu corpo não pode apresentar como instrumento para pecado. Não podemos pôr nenhum membro do nosso corpo à disposição do pecado. Uma mulher ou homem que usa roupa sensual está usando seu corpo como um instrumento para o pecado. Mesmo que a intenção não seja de atrair a atenção para o corpo, mas querendo ou não, está induzindo homens ao pecado da cobiça. E isso se chama lascívia, é pecado. Mateus 5, verso 28, Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Despertar desejos impuros nos outros. Tanto a mulher como o homem cristão deve tomar cuidado para não se vestir de tal forma que atraia a atenção para o seu corpo e cause tentação nas pessoas, as levando ao pecado da cobiça.
Isso é uma forma de usar o corpo como instrumento para o pecado. A Bíblia ensina o contrário de muitas igrejas liberais de nossos dias, onde dizem que Deus não está preocupado com a roupa e só quer o coração. Igrejas que desconsideram os padrões de santidade do corpo e adotam o costume do mundo, inclusive dentro da igreja. Trouxeram os costumes do mundo para dentro da igreja. Adotaram os padrões do mundo para serem reconhecidos e aceitos por eles. Deus sempre quis que o seu povo fosse separado do mundo. Desde Israel no Antigo Testamento, Deus adotou padrões de santidade para não serem confundidos com o povo do mundo e diferente deles. Muitos crentes só sabem que é crente quando dá a paz do Senhor. A minha mãe é de uma igreja pentecostal conhecida no Brasil inteiro e a mais conhecida de todas. Então tem uma mulher que era da congregação cristã e passou para a igreja Assembleia. E agora essa mulher usa calça leg, shorts apertados. Eu sei porque eu vejo na rua. Ela passou esses dias aqui. Minha mãe estava conversando com a vizinha e essa mulher deu paz do Senhor para minha mãe, de as calças apertadas, mostrando o corpo. Daí a vizinha disse: ah, ela saiu da igreja? Daí a minha mãe disse: não, não saiu não. Então veja bem, ela saiu da cristã e foi para a Assembleia. Talvez seja para usar esse tipo de roupa porque a cristã não aceita isso. E hoje ela usa shorts colado, calça leg colada e todo tipo de shorts apertado, né? Então a mulher pensou que ela tinha saído da igreja, no fim não saiu não, continua ali, né? É escândalo e escárnio, serve para o mundo zombar. Eu brinco sempre, tem crente que usa uniforme na igreja, eu sei porque eu vejo, não estou, né, imaginando não. Na igreja elas vão com uma saia comprida e em casa veste qualquer tipo de roupa. Então eu brinco aqui em casa que elas vestem uniforme para ir para a igreja, é uniforme, né? Só é pecado lá dentro da igreja, fora pode usar o que quiser, né? E os pastores não enxergam, né? No mais, problema deles, né? Então eu fiz aqui um estudo resumido aqui, né? Isso vai muito mais além. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, talvez você se encaixe nesse padrão aí, né, do mundo. Então, por isso você não gostou. Mas a realidade é exatamente essa aqui. Exatamente isso aqui mesmo. Então, obrigado e até o próximo.